Então, esse é o trabalho realizado em cima de experimentos envolvendo 3 laboratórios, né? Então, se criou 3 laboratórios, um laboratório somente com IGP, seguindo essa topologia. O IGP padrão utilizado é o SPF V2. Todos os roteadores são conectados entre si e nas pontas existem servidores, né? Um servidor Linux e uma máquina virtual Linux externa, né? E foi subida foi ativada pelo VMware. Então, os laboratórios, como foi mencionado, apenas IGP. O segundo laboratório foi configurado com MPLS, né, a parte de controle OSPF, e o MPLS com Traffic Engineer em cima. Né? E o terceiro laboratório foi feito MPLS com Segment Routing, né? Já é uma implementação híbrida. Né? E os testes que foram feitos, cada uma dessas pontas aqui existe o IPERF, né? Existe o IPERF que foi ativado, né? Então, para cada teste que foi feito, foi introduzido um fluxo com uma banda de 10 MB e 80 megabytes de tamanho, né? Então, em cada um dos 3 laboratórios foi medida a questão da perda de pacotes, simulando a queda de link, ou seja, era iniciado o IPERF, paralelamente era iniciado um segundo processo de controle de latência por ICMP, ou seja, um simples ping de um lado para o outro, e era simulado uma queda de link pelo fluxo principal. Se o fluxo estava vindo desse sentido para cá, era simulado uma interrupção de link nesse sentido e o protocolo fazia convergência para o caminho secundário, caminho de proteção. Esse caminho foi propositadamente desativado, né, para justamente introduzir a latência dos elementos de roteamento. Né? Se fosse introduzido esse caminho, seria o principal, e a gente só teria latência desses 2 elementos. Né? Você queria medir a latência deste caminho e deste caminho aqui. Tá? Então, foi feita a coleta de dados, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o laboratório 1, né? Foi dividido em... Cada laboratório teve um número, não? L2, L1, L2, L3. Então, o laboratório 1, que é com a configuração MPLS e Segment Routing, né? A gente teve 3 elementos medidos, né? A perda de pacotes, o jitter e a latência para cada fluxo. Foi medido fluxos de servidor 1, servidor 2 e do servidor 2 e do servidor 1. Tomadas essas medidas aqui, o número de pacotes, ele é fixo, né? Então, se pegou a média, a variância é o desvio padrão, coeficiente de variação dos itens, cada um dos laboratórios. Para esses testes aqui, esses dados coletados, foram aplicados 2 métodos estatísticos, né? O ANOVA, que mede a questão da variância, né? Se há significância de variância entre os 3 grupos, entre os 3 laboratórios. Tanto para latência quanto perda de pacotes, né? Então, para o teste feito, né,
o que se fez, né? Você pegou para não ficar medindo, criando subgrupos, né, para o grupo dos laboratórios, né? Se pegou se tirou, né, fez a média dos fluxos de cada sentido, né? Então, se eu tenho um fluxo tido desse servidor 1, servidor 2, e servidor 2, servidor 1, foi feita a média para ter os dois sentidos, né? Média desses dois valores. Feita a média desses três grupos, né? Do laboratório 1, laboratório 2, laboratório 3, né? Você fez todos os cálculos que o método ANOVA exige, né? Fazendo média geral, somatório de quadrados totais, somatório de quadrados de grupo, né? De cada grupo aqui. Introduzida a metodologia do ANOVA, né? Questão de graus de liberdade e cálculo do F, né? Do F calculado, comparado com o F tabelado, que é a tabela que o próprio método fornece, né? De consulta, né? Você tem uma tabela e você faz uma consulta pelos graus de liberdade do grupo resíduo, né? Então você vai lá na coluna 2, na linha 27, você tem esse valor aqui de 3,354. Feitos os cálculos do quadrado médio, né? E dividido o quadrado médio pelo feito a razão, né? A razão do quadrado médio pelo resíduo, a gente tem o valor do F calculado. O que significa o valor de F calculado? Significa a questão de que quanto é significante com relação ao F tabelado, né? Então a gente tem um grau de significância das amostras 31 vezes maior do que o residual. Ou seja, a minha perda de pacotes ela é 31 vezes mais significante do que o sistema como um todo sem perda de pacotes, ou seja, um sistema um sistema homogêneo, né? Você não tem perda de pacotes, né? Então o resultado em si exibe significância para packet loss, e a partir deste método, dando a significância através do método ANOVA, eu posso calcular através do método Tucker, né? Que me diz qual o grau de significância entre essas amostras, que foi feito aqui, né? Feito todos os cálculos na questão de grau de liberdade, né? A soma do quadrado, soma dos quadrados, né? O resultante, né? E se obteve um valor da diferença mínima significativa, que é 4,52. Ou seja, para o meu pro meu resultado médio de perda de pacotes ser significativo, a diferença de cada uma delas precisa ser maior que 4,52. Então eu consigo ter uma diferença entre essas perdas de pacote. Então, trazendo os dados de cada um dos laboratórios, aqui é a média de perda de pacotes, 17, é a média de perda de pacotes. Fazendo a diferença entre cada um dos laboratórios, a gente chega o quanto é significante, por exemplo. Aqui a gente tem um maior grau de significância entre o laboratório 2 e o laboratório 1. Né? O laboratório 3 e o laboratório 1, a gente tem o segundo maior grau de significância, e o laboratório 3
comparativamente ao laboratório 2, né, a gente tem uma maior significância, que deu o mesmo valor porque é o mesmo resultado, né? Isso aí não, como ele é o resultado em módulo, não importa. E também a sequência, né? Nesse caso, faço o mesmo cálculo de L2 e L3, também é o mesmo cálculo de L3 e L2, né? Então a gente pode dizer que sim, né? A gente teve diferenças significativas aqui nos laboratórios. Por exemplo, o laboratório 1, que é o laboratório que a gente tem a configuração de MPLS com Segment Routing, eu tive a menor perda de pacotes comparado ao laboratório com MPLS e Traffic Engineering, né? Nesse caso, o laboratório 1 também existe o Segment Routing e Traffic Engineering. A única diferença é que a gente troca aí a questão do LDP e do RSVP para a parte de controle do Segment Routing. E no laboratório puro, né, simplesmente com o IGP rodando, eu tive uma média de perda de pacotes maior do que no Segment Routing e menor do que no MPLS puro, digamos assim, né, com Traffic Engineering. Já para latência, os cálculos feitos pelo teste ANOVA não indicaram significância entre as amostras, ou seja, praticamente não existe diferença estatística na média de amostras das latências tomadas em ambos os sentidos. Obviamente foi feita o mesmo método, né? Tirou-se a média de cada um dos testes, da dupla de testes, né? E se fez a média disso aqui. Então, para o F calculado, nós chegamos em 1,47, que é o mesmo, o F tabelado é o mesmo para o outro laboratório, visto que não muda a questão de grau de liberdade, né? Então, num grau de precisão aí de 95%, não houve diferença significativa entre as amostras. Então, não faz sentido a gente aplicar o método de Tuck. Até apliquei por questão de continuidade, né? Mesmo grau de liberdade, feitas as somas, feitos os cálculos, na verdade, e a gente tem aqui a média dos laboratórios. Todos eles deram menor do que a diferença mínima significativa, né? Então, não há diferença nos laboratórios. Então, esses foram os testes feitos. Que apresentou realmente um resultado surpreendente na questão da latência e da perda de pacotes. Um resultado interessante, né? Que a gente tem menor perda de pacotes estatisticamente comprovado na rede, no arranjo MPLS Segment Routing, do que nos outros laboratórios, inclusive quando a gente introduz um laboratório, um arranjo apenas com o SPF rodando.